Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e seu canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito no canal, clique agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1935. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! Em 1935, o futebol brasileiro continuava rachado. Uma bipolarização de forças entre aqueles que defendiam que o futebol deveria ser amador, alegando que é inadmissível que um jogador receba dinheiro para jogar, teoria muito defendida pela elite socioeconômica, e aqueles que achavam que o futebol deveria ser profissional, ou seja, jogadores que treinavam e jogavam mediante pagamento de salário e assinatura de contrato. Em função deste racha, mais uma vez, o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais teria duas edições no mesmo ano. Pô, cara, de novo, cara! Uma organizada pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que apesar de ser filiada à FIFA, defendia o amadorismo. E outra organizado pela Federação Brasileira de Futebol, a FBF, que defendia o profissionalismo. O campeonato promovido pela FBF contou com 7 participantes e foi disputado entre os dias 24 de novembro e 22 de dezembro. No dia 24 de novembro, 3 partidas movimentaram a competição. No estádio da Rua Campos Sales, no Rio de Janeiro, a seleção do Distrito Federal, que era a seleção carioca, venceu a seleção do Espírito Santo pelo placar de 3-1. 3 gols do jogador Sá, do Flamengo, para o time carioca, e Alci, do Rio Branco do Espírito Santo, marcou o único gol dos capixabas. Em Belo Horizonte, a seleção mineira venceu a seleção do estado do Rio de Janeiro, ou seleção fluminense, pelo placar de 5-3. A seleção mineira marcou com Alfredo, do Vila Nova de Nova Lima, 3 vezes, Perácio, também do Vila Nova, e Lelo, do Atlético Mineiro, enquanto que os gols da seleção fluminense foram anotados por Amaro, do Americano de Campos, e Cri-Cri, também do Americano de Campos. 2 vezes. Jogando no estádio Belfort Duarte, em Curitiba, a seleção do estado do Paraná goleou a de Santa Catarina pelo placar de 6-0. 3 gols de Pisatinho, do Curitiba, um de Ari, também do Curitiba, um de Sardinha, do Palestra Itália de Curitiba, e um de Levorato, do Curitiba. As semifinais foram jogadas no dia 1º de dezembro. A previamente classificada seleção de São Paulo despachou a seleção de Minas Gerais ao vencê-la pelo placar de 3-1. Gols de Carioca, da Portuguesa de Desportos, Pascualino, também da Portuguesa, e Paulo, do Estudantes de São Paulo, enquanto que Alfredo, do Vila Nova de Nova Lima, anotou o único gol dos mineiros. O jogo teve como palco o antigo estádio da Ponte Grande, primeiro estádio do Corinthians. Na outra semifinal, jogando no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, a seleção carioca venceu a seleção do Paraná por 3-1. 2 gols de Sá, do Flamengo, e um de Caldeira, também do Flamengo, para o então Distrito Federal, e um de Pisatinho, do Coritiba, para o selecionado paranaense. O primeiro jogo das finais ocorreu no dia 15, no estádio das Laranjeiras. A seleção carioca goleou a seleção de São Paulo por 5-1. 2 gols de Hércules, do Fluminense, 2 de Plácido, do América do Rio, e um de Mamed, também do América do Rio, para a seleção do Distrito Federal, e um gol de Carioca, da Portuguesa de Desportos, para a seleção paulista. O segundo jogo das finais ocorreu no dia 22, no estádio da Ponte Grande, em São Paulo. E a seleção carioca, mesmo fora de casa, bateu a seleção paulista pelo placar de 3-2. Gols de Fiorotti, da Portuguesa, e Baianinho, do Corinthians, para o time de São Paulo. Enquanto que os gols cariocas foram anotados por Russo, do Fluminense, Plácido, do América do Rio, e Hércules, do Fluminense. A seleção carioca, campeã em 1935, jogou com Batatais, do Fluminense, no gol, Marim, do Flamengo, e Machado, do Fluminense, na defesa, Marcial, do Fluminense, Brant, do Fluminense, e Orozimbo, do Fluminense, no meio-campo, Sá, do Flamengo, Russo, do Fluminense, Plácido, do América do Rio, Mamed, do América do Rio, e Hércules, do Fluminense, no ataque. Já o campeonato promovido pela CBD foi realizado no começo do ano.
Entre os dias 6 de janeiro e 5 de maio. Pará e Amazonas deveriam se enfrentar no dia 13 de janeiro em Belém. Mas a seleção amazonense ficou impossibilitada de fazer o trajeto de Manaus para Belém por causa da greve no transporte marítimo em Manaus. E a seleção amazonense acabou sendo eliminada por WO. Ah, agora eu entendi! No dia 6 de janeiro, a seleção do Ceará goleou a do Piauí pelo placar de 5-1. Classificada, a seleção paraense enfrentou a seleção do Maranhão em Belém no dia 20. A seleção do Pará venceu a do Maranhão pelo placar de 5-1. No mesmo dia, em Recife, a seleção do Rio Grande do Norte goleou a seleção de Alagoas por 3-0 no estádio da Avenida Malaquias, antigo campo do Sport Recife. 2 gols de Cabo João do América de Natal e um de Xixico do ABC. No dia 27, no América Parque, ou Campo da Jaqueira, em Recife, a seleção de Pernambuco goleou a seleção do Rio Grande do Norte por 6-0. Um show dos irmãos Carvalheira, Arthur, Fernando e Zezé, atletas do Náutico. Pernambuco goleou com um gol de Arthur Carvalheira, 2 do Fernando Carvalheira e um do Zezé Carvalheira. E 2 gols de Chinês, jogador do Flamengo do Recife. No dia 10, em Recife, no estádio da Jaqueira, de propriedade do América do Recife, a seleção do Pará venceu a seleção do Ceará por 4-1. Os gols paraenses foram anotados por Damasceno do Paysandu, Doca também do Paysandu 2 vezes e Rui do Clube do Remo, enquanto que Nilo do Ceará anotou o único gol da seleção alencarina. Na verdade, o jogo original aconteceu no dia 27 de janeiro, em Belém. Mas, devido a uma confusão generalizada entre os jogadores, tendo até entrada da torcida no gramado, onde rolou até dedada no Precioso, o jogo foi anulado e remarcado para Recife 2 semanas depois. No dia 13 de fevereiro, a seleção da Bahia enfrentou a seleção de Sergipe em Salvador e o time baiano venceu o sergipano pelo placar de 4-2. No dia 17 de fevereiro, em Recife, foi disputado o duelo entre as seleções de Pernambuco e do Pará. Com outra grande atuação dos irmãos Carvalheira do Náutico, Pernambuco venceu o Pará por 5-1. 2 gols de Fernando Carvalheira, um de Arthur Carvalheira, um de Zezé Carvalheira e um de Bermudes, jogador do Tramways. Uma vaga na segunda fase da competição deveria sair do confronto entre as seleções de Pernambuco e da Bahia, que deveria ocorrer em Salvador. Mas a seleção de Pernambuco não viajou para a Bahia e a seleção baiana venceu por WO. Quem vencesse o duelo entre as seleções do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais enfrentaria nas semifinais a seleção paulista. E quem passasse do confronto entre a seleção da Bahia e a seleção do estado do Rio de Janeiro enfrentaria nas semifinais a seleção da cidade do Rio de Janeiro, a seleção carioca. No dia 17 de março, no estádio de General Severiano, no Rio de Janeiro, a seleção gaúcha bateu a seleção de Minas Gerais por 5-0. Gols de Tupã, do Internacional de Porto Alegre, e Luiz Carvalho, do Grêmio, 4 vezes. No dia 24, no mesmo local, a seleção da Bahia venceu a seleção do estado do Rio de Janeiro por 5-4. Para a Bahia marcaram Romeu, do Esporte Clube Bahia 2 vezes, e Baianinho, do Esporte Clube Vitória, 3 vezes, enquanto que para a seleção fluminense anotaram o baiano Carapicu, zagueiro do Vitória, Contra e Levi, 3 vezes. As semifinais foram jogadas no dia 31. No estádio da Chácara da Floresta, em São Paulo, a seleção paulista bateu a seleção do Rio Grande do Sul por 3-1. Gols de Luiz Carvalho, do Grêmio, para a seleção gaúcha, e de Mendes, do Palestra Itália, 2 vezes, e Gabardo, do Palestra Itália, para o selecionado de São Paulo. O outro duelo ocorreu no estádio Figueira de Melo, no Rio de Janeiro, e a seleção do então Distrito Federal venceu a seleção da Bahia por 9-2. Para a seleção carioca marcaram Carvalho Leite, do Botafogo, 3 vezes, Orlando, do Vasco da Gama, 2 vezes, Carreiro, do São Cristóvão, 2 vezes, Nena, do Vasco da Gama e Ladislau, do Bangu, enquanto que para a seleção baiana anotou o Romeu, do Esporte Clube Bahia, 2 vezes. O primeiro jogo das finais ocorreu no dia 7 de abril, no estádio de São Januário, estádio do Vasco da Gama, e a seleção carioca venceu a de São Paulo por 5-2. Gols de Mendes, do Palestra Itália, e Romeu, também do Palestra Itália, para o selecionado paulista,
e de Carreiro do São Cristóvão 3 vezes e Carvalho Leite do Botafogo 2 vezes para os cariocas. O segundo jogo foi no dia 14, no estádio de Parque Antártica, e a seleção de São Paulo venceu a seleção do Distrito Federal por 3-2. Gols de Mendes do Palestra Itália e Imparato também do Palestra Itália 2 vezes para o time paulista, e de Carreiro do São Cristóvão e Nena do Vasco da Gama para o time carioca. Foi então necessária uma partida de desempate, e ela ocorreu no dia 5 de maio, no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário. A seleção carioca venceu a seleção paulista por 2-1. Gols de Nena do Vasco da Gama 2 vezes para o time carioca e Romeu do Palestra Itália anotou o único gol paulista na partida. A seleção carioca, ou do Distrito Federal, foi campeã em 1935 com um time que tinha o goleiro Rei do Vasco da Gama, Zé Luiz do São Cristóvão e Itália do Vasco da Gama na defesa, Afonso do Botafogo, Dodô do São Cristóvão e Canale do Botafogo no meio-campo, Orlando do Vasco da Gama, Ladislau do Bangu, Carvalho Leite do Botafogo, Nena do Vasco da Gama e Carreiro do São Cristóvão no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, disputado em 1935. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!